Olá pessoal, hoje vamos fazer uma live com a Cláudia Dutra, né, que ela vai contar um pouquinho pra gente aí sobre a experiência dela como paciente em tratamento à distância, com LEP à distância, e como terapeuta, que está hoje trabalhando aí diretamente com tratamentos à distância também. Então vamos só aguardar um pouquinho as pessoas entrarem e vamos lá. Esse horário é um pouquinho ingrato, né? Esse horário que a gente está fazendo aqui hoje, mas não tem problema, a gente vai fazer a live com quantas pessoas tiverem e vamos gravar o vídeo para quem quiser assistir depois. Cláudia já está aí, espera só um pouquinho, Cláudia, já pode ir. Bom, vamos entrar você logo? Eu vou te chamar logo aqui, Cláudia, vamos lá. A gente já vai vendo os detalhes aí. Deixa eu ver aqui. Como é que faz para te botar aqui para dentro agora, que eu nem lembro. Cláudia, aqui, entrar ao vivo com Cláudia Dutra. E funcionou. E, ó, a câmera para lá. É, Ei. eu há algum tempo deixei de fazer live no Instagram porque, caramba, tinha hora que eu ia fazer live e não funcionava, Aham. E né? tem Então hora tava um que um problema não vê sério. o outro, né? Mas eu tô te vendo dessa vez. Tá Tem ótimo. live que a gente faz que a gente não vê a outra pessoa, né? Pois é, menina, eu parei um pouco por causa disso. Tava uma confusão danada. É. Tá tudo bom? Tudo bem, graças a Deus, você, tá certo? Tá, tudo tranquilo. É um prazer esse bate-papo aqui. Até já Uhum. estão as pessoas entrando aí já, mas já tá na hora também, então vamos, né, já começar a conversar e depois quem entra depois. Esse horário é um pouco cruel, né, meio ruim para quem está no Brasil, mas não tem problema, vai ficar gravado, as pessoas assistem depois, não tem problema nenhum. Importante a gente, né, conversar aí e falar um pouquinho, né, do trabalho que você tem feito, que eu tenho feito, né, que a gente tá sendo bem interessante, né, e é isso, eu queria, né, então vamos fazer esse bate-papo com a Cláudia, né, é uma pessoa maravilhosa que está aqui, né, e Obrigada. que eu tenho a honra de estar podendo tratar dela, né, da coluna dela. A Cláudia está com uma hernia de disco extrusa, que é um tratamento complicado, né, normalmente é um tratamento que é cirúrgico. Eu conversei com ela desde o começo, olha, olhar aqui qualquer médico vai dizer que é cirúrgico, mas a gente consegue ir descomprimindo e ganhar, né, eu sempre, como acupunturista, eu sempre trabalhei com coluna, sempre foi minha especialidade, coluna. E eu confesso que desde que eu comecei a trabalhar à distância, alguns anos atrás, era um pouco difícil alterar a estrutura física, né? Mas eu achei que não era muito possível isso, né? E realmente muitas pessoas, poxa, devem pensar, poxa, como é que pode tratar isso à distância? Como é que pode influenciar esse físico à distância? Né? Isso, alguns anos atrás, era impossível até para mim. Eu também não conseguia ter essa esses Clareza. resultados que eu tenho hoje, a clareza de como fazer tudo como faço hoje. Né, eu falava para as pessoas, olha, não é possível, isso tem que ser presencialmente mesmo, então a LEP não vai funcionar tanto dessa forma, vai ser agulha e como eu sempre tratei, né, e eu de repente comecei a ter mais resultados presencialmente e comecei a ter mais resultados à distância, que eu me dediquei hoje a só trabalhar à distância. Né? Então hoje eu só atendo à distância. Para falar da verdade, eu nem gosto mais de atender presencialmente. É porque quando a gente aprende a trabalhar à distância, né, a gente tem tudo aqui na cabeça, né? E a gente consegue. E quanto mais a gente vai fazendo atendimento, quanto mais vai aprimorando, né, o nosso contato mental com a pessoa, mais fundo a gente consegue ir. Né? E nisso, a gente está conseguindo aí alterar a estrutura física da Cláudia, mudar, tirar né, essa compressão, né, diminuir essa compressão, aliviar isso a ponto de estar realmente melhorando bastante, né, Cláudia? Graças a Deus. Hum. Né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como está sendo isso, né, esse tratamento, e depois também a gente vê
como está sendo para você, né, a sua experiência, né, o que está sendo de importante para você, né, de mudanças agora aí com tratamentos à distância também, depois de ter feito curso, ter aprendido e estar se dedicando bastante a isso. Eu sei que tem planos aí também em função disso. Né? Então eu É, queria que falasse um pouquinho cada um. Deixa eu ver só um pouquinho. Tá aqui, a Carol perguntando aqui, falando aqui. Eu estou nesse dilema de alugar uma sala ou não. Não sei se vale a pena para os atendimentos online. Olha, eu falo para as pessoas que não precisa fazer necessariamente como eu fiz. Eu sempre trabalhei presencialmente, depois de um tempo fiquei trabalhando presencialmente e à distância, só que de repente eu vi que a distância estava sendo melhor para mim, mais prazeroso, eu tendo mais resultados, e eu optei por fechar meu consultório e atender só à distância. Né? Mas pode fazer essa transição. Né? Você pode, em vez de alugar uma sala para você agora, subloca horários, de repente, em algum local, né? Para fazer os atendimentos presenciais, vai fazendo os atendimentos à distância, separa os horários e vai fazendo a transição naturalmente. Acho que tem que ser um processo natural. Como eu digo, estava conversando com o Cláudio outro dia, né? Muita gente, quando vê o atendimento à distância, acha que é espiritual, que é isso, que é aquilo, que não é. Não tem nada disso, gente. É uma técnica simples, tanto que a gente dá cursos. Na verdade, eu vou agora começar, agora dia 17, o quarto, né, minha quarta turma de tratamentos à distância especificamente. Dei algumas turmas já também de formação de um ano, né, ensinando também tratamento à distância em medicina chinesa. E vou dar agora, vou anunciar para março, uma turma de medicina chinesa Aquasfera Healing, ou seja, a gente vai ensinar toda a base de medicina chinesa, né, como trabalhar com aquasfera e vamos ensinar todas as técnicas de acupuntura, com pontos de acupuntura, com todo o raciocínio da medicina chinesa para tratar qualquer patologia com as aquasferas presencialmente e à distância. Então, na verdade, a gente vai ensinar aí tudo, né, para fazer das duas formas, como você se sentir mais à vontade, também para não ter aquela pressão de só fazer à distância inicialmente. Você vai atuar presencialmente no consultório para depois fazer à distância. Então, assim, é uma técnica que a gente tem ensinado já há muitos anos e que as pessoas têm aprendido, já estão fazendo aí há muito tempo, como a Cláudia está fazendo aí, a Carol que está aí falando também. Né? Então, a gente não tem essa questão, esse lado espiritual da coisa. É uma conexão mental, como acontece todos os dias que a gente faz com qualquer pessoa, naturalmente, só que a gente tem isso de uma forma técnica hoje. Né? Desenvolver uma forma de a gente realmente fazer uma conexão mental clara, estável, e que a gente consiga realmente fazer todo o trabalho que fazia presencialmente, fazer à distância. Então não é nenhum bicho de sete cabeças, não é nada difícil, né, Cláudia? A Cláudia vai falar um pouquinho sobre isso lá daqui a pouco também. Mas eu queria que você falasse um pouquinho como é que está para você isso, a questão do tratamento, como é que você tem sentido, como é que... né, dá uma geralzinha para a gente aí dessa sua história aí, desse teu problema de coluna e como está acontecendo esse tratamento que a gente está fazendo. combinado. Boa tarde para todo mundo, boa tarde, Alex. Eu voltei de uma mini férias na casa, no sítio do meu irmão, e senti uma dor horrorosa na coluna. É, não foi nem depois dos malabarismos que eu fiz lá, porque andei de trator, andei a cavalo, que eu não andava há muito tempo, andei por muitas horas. Mas não foi logo depois disso. Foram 2 dias depois e, de repente, o pico foi lá em cima de dor. E aí eu cheguei aqui em Juiz de Fora, fui imediatamente para a médica, imediatamente fazer exame, e assim que o exame chegou na minha mão, eu mandei para o Alex. Eu já estava fazendo curso com o Alex, a gente já estava na metade mais ou menos dos módulos, né, Alex? Sim. E aí mandei para ele, que horas que eu posso te atender? Hoje. Falei, nossa senhora, deve ser mais cabeludo do que eu imagino, porque eu não tenho hábito de ler bula, nem de tomar remédio, mas quando precisa, obviamente eu vou tomar, mas eu não leio a bula e não tenho hábito de ler meus exames, né? Mas, por acaso, quando eu abri, estava lá se for para cirurgia, meu Deus, não. Aí eu já mandei direto para o Alex, parei de ler e mandei para quem é competente no assunto. E aí, nesse primeiro atendimento, a dor já foi para o zero.
Eu sei que podia não ter acontecido isso é Sim. claro para mim, podia não ter acontecido. E não se manteve durante muito tempo. É claro, é um tratamento, não é um milagre, né? A gente não faz milagre ainda, né? Mas esse tratamento, só de iniciar sem a dor, já é uma coisa assim, fora do comum. Eu cheguei no médico 2 dias depois, no neuro mesmo, 2 dias depois do Alex me atender. Quando ele abriu o exame, também ficou de cabelo em pé. E, Cláudia, 0 a 10, qual a dor que você está? Você está, né, com pouco medicamento, porque o primeiro médico tinha me passado um relaxante muscular. E ele, como você está? Eu falei, 0. Ele, como? Falei, 0. Fui atendida pelo meu professor, fiz uma explicação. Ele fez aquela cara assim, né? Sim, é Claro. distância. Bom, fica de pé, fiquei de pé. Faz assim, fica na ponta, vira o pé, faz isso, faz aquilo, abaixa. E eu fazia tudo. E ele, eu não estou acreditando. Eu falei, eu sei que é difícil de acreditar, até para mim, que, né, que estava num curso, estava em formação, era assim, não queria ter acontecido isso para eu poder sentir na pele, né? Podia ter sido Claro. uma dorzinha no dedo e não isso que eu estou na coluna. Mas, enfim, de qualquer forma, ele viu o que aconteceu, porque realmente é o que o Alex falou, é uma hérnia, e o médico fez esse comentário. Se eu tivesse dentro de um congresso, em Matias Barbosa, que é uma cidadezinha aqui do lado de Juiz de Fora, ou em Nova York, e apresentasse o seu caso, ia ser cirúrgico. Todos os médicos iam falar que é cirúrgico. Mas ele é um médico que ele dá chance para o fisioterapeuta, para a própria pessoa de se cuidar, né? De repensar nos hábitos, repensar na forma de levar a vida. E ele falou: olha, sem a dor já está me ajudando, vou passar medicamento, porque era necessário, e a gente vai conversando. Eu falei, tá, eu volto daqui a quanto tempo? Ele falou, se Deus quiser, nunca mais, não quero nem mais te ver. Você está bem com seu professor, você está bem do jeito que você está, então, se você não voltar, quer dizer que o resultado está indo bem. Então, assim tenho feito. A gente tem feito atendimentos 2 vezes por semana, né, Alex? Sim. Agora que a gente está passando para 1 vez por semana, pelo entendimento de que é um tratamento, de que, apesar de estar ali no físico, claro que tem questões emocionais junto, e elas precisam ser olhadas, precisam ser cuidadas para que uma coisa ajude a outra, né? Claro que eu estou com fisioterapia aqui em Juiz de Fora, né? Eu tenho uma fisioterapeuta e tenho o Pilates para o alongamento, que foi todo reformulado justamente para fazer mais Sim, uma parte importante. de alongamento do que, né, de fortalecimento ainda. Ainda não. Daqui a pouquinho vai acontecer isso. Mas então é isso, já com atendimento com a Alex, eu, Carol e Ivane, que somos 3 alunas do mesmo curso, uma foi puxando a outra, Carol me convidou para o curso da Alex, eu convidei a Vânia para o curso da Alex, nós 3 estamos fazendo trabalho juntas, uma atende a outra, e aí, no caso, a Carol é a minha terapeuta lá nesse momento, né? Então, ela também trabalha bastante essa parte emocional. Isso. Terapeutas também precisam ser cuidadas, precisam se permitir ser cuidadas para depois cuidar bem do outro também. E isso é legal. Assim, eu nunca imaginava passar pela LEP tão cedo. E quando eu comecei o problema, eu ainda não tinha entrado no módulo da LEP. E foi muito legal, porque o Alex fazia, bocejava. Eu falei, meu Deus, como é que esse homem vai dar aula, o módulo, bocejando desse jeito no atendimento? Mas ele não boceja na aula, tá, gente? Fica só no É bom até eu atendimento explicar um mesmo. pouquinho isso, né? Eu acho que deve muito E aí, explicar um pouco isso, né? Porque eu entendi bocejando, fazendo essas coisas.
Mas é a questão da conexão mental, simplesmente, né? A gente baixa o nosso padrão vibratório, a gente está concentrado naquilo ali, e a energia circula, é natural que a gente boceja, eu bocejo muito, às vezes lacrimejo, às vezes até escorre até nariz, né? Eu fico, né, Aham. fungando. Isso faz parte, isso não tem nada de espiritual nisso, né? Espírito agindo em cima de mim. Acho bom falar sobre isso, porque as pessoas misturam muito uma coisa com outra, né? Muitas Então, clientes minhas perguntaram isso, né? Já até te falei isso também, e alunas também do curso que você acabou de dar de novo, de auriculorreflexa, também me perguntaram. E assim, não é, porque se fosse, o Alex ia estar lá recebendo alguém, não sei, né? uhum. Como que eu ia aprender uma técnica de receber Pois alguém? Não é o que eu falo, existe, ainda mais quando eu né? falo na cirurgia LEP, né? Ainda mais fazendo distância. Eu vi uma vez, sempre me ligam perguntando, não, quando é que você vai dar o curso de cirurgia espiritual? Eu falo, não dou cirurgia espiritual. Né? Cirurgia espiritual ninguém dá curso, ninguém ensina, não tem isso. Agora, técnica sim, né? Sim. Técnica sim. E isso é legal desse trabalho todo. Né? Agora, deixa eu só falar rapidamente, antes de a gente entrar no assunto, né, de como tem sido isso para você e tudo. Uhum. É interessante as pessoas saberem como funciona o tratamento da coluna, né, à distância. Na verdade, qualquer tratamento à distância, a gente vai estar fazendo aí, né, faz por chamada de vídeo, se bem que hoje, com a prática, né, hoje eu atendo, trato coluna até por áudio, tem uma senhora que ela tem telefonezinho antigo, daqueles que não tem nada, né, aqueles tijolinhos, né, eu trato ela por áudio, ela me liga, eu coloco no viva voz e trato dela, melhora a dor da coluna, trato tudo só pelo áudio dela, porque o importante é a conexão mental, né? Então, a gente desenvolveu essa forma de fazer essa conexão mental. Então, a gente vai trabalhar emocional, usando as técnicas que a gente faria presencialmente, a gente trata com o MRT, limpa a parte emocional toda. Na verdade, nas primeiras consultas eu priorizo bastante isso, né? E você, como continuou com a Cláudia, no caso, com o emocional, deixa lá, eu vou focar mais diretamente nisso mesmo. Mas é importante limpar essa questão emocional, porque ela está por trás de trazer os bloqueios emocionais para o corpo e gerar bloqueios musculares, né, e tensões musculares que vão só agravar, né? Eu parto do princípio que toda doença, todo desequilíbrio, ele parte de uma questão emocional. Então, a questão emocional tem que ser tratada, tem que ser desenvolvida. Então, eu uso sempre no tratamento o MRT para poder limpar essa questão emocional. Uso a auriculoterapia reflexa para reforçar a energia de rim, reforçar a energia dos órgãos e já eliminar a dor ou neutralizar o máximo possível. Né? E é importante, e foi bom você ter falado, né, da questão da dor, porque é importante as pessoas terem consciência que assim, é um tratamento. Às vezes, por mais que. E eu conversei isso com você no começo, né? Olha, por mais que esteja sem dor agora, tá sem dor não é tá bom, não é tá boa. Né? Isso é um processo, é um tratamento. Lembra que o corpo físico ele tem um tempo para a estrutura dele se modificar. Uma coisa é tratar uma questão energética ou tratar uma questão emocional que a gente faz uma vez e nunca mais volta, né? Uma questão específica. Agora, quando lidamos com o corpo físico é diferente. Ele tem o tempo dele. Então, está ali a hernia tocando o nervo. Eu não vou conseguir fazer isso aqui de imediato. Eu vou conseguir aos poucos aliviando a pressão. Conforme eu vou aliviando a pressão, né, a estrutura vai se modificando, a forma de compressão vai se modificando, a dor vai se modificando, ou ela pode até ficar sem dor. E uma das coisas que eu, né, falei com ela desde o começo, né, Cláudia, poxa, está sem dor, mas tem aquela dormênciazinha ali. A dormência é a última coisa a sair. Sempre foi assim com a acupuntura, e assim também com a LEP. E a gente já está nessa fasezinha de acabar com essa, né, já com Parecesia. essa parestesiazinha, com essa dormênciazinha lá no dedo. Né? Então, a gente faz isso, né? Começa com o MRT, vai para o auriculoterapia reflexa, organiza tudo, limpa essas dores, fortalece o organismo inteiro, e depois eu vou lá com o LEP e faço a cirurgia, mexendo na estrutura, ganhando espaço entre as vértebras, né? Reforçando toda a energia dos órgãos da região inteira, soltando tudo ali para poder realmente ganhar o espaço. Né? E é interessante que realmente eu tenho conseguido ganhar espaço de uma forma muito bonita, porque para mim só era possível com a acupuntura, né? E hoje em dia a gente está conseguindo fazer isso direto também com a LEP, mesmo à distância. Né? Então o processo de tratamento é esse, né? Eu uso todas essas técnicas, se fosse presencialmente eu ia fazer da mesma forma, exatamente a mesma coisa,
tá ok? E a gente consegue mudar totalmente a estrutura física e mental da pessoa, esteja ela onde estiver. Você vê, eu estou aqui em Portugal, estou aqui em Cascais, ela está lá não, você não está em São De Paulo. fora, Minas Gerais. Você está em Minas Gerais. É porque a Uhum. Cláudia está em São Paulo, né? Você fala com outra Carol, e, Carol é de né? São Paulo, eu É, daqui e a então, Vânia de você está em Portugal. Minas Gerais, eu aqui, e assim, a gente consegue tratar da mesma forma, né? Usando as mesmas técnicas, tratando da mesma forma que eu faria presencialmente, né? E é importante as pessoas verem que como é um processo simples isso, né, Cláudia? Como é um processo natural, não tem nada de complicado nisso, não tem nada de esotérico, não tem nada de espiritual, não tem nada disso. É técnica que qualquer pessoa pode aprender. Com Né? Agora, eu queria certeza. que você falasse um pouquinho como é que foi para você ter feito esse curso profissionalmente, como é que mudou para você isso aí? Olha, mudou bastante coisa. Antes eu atendia com o pensamento no sintoma e em pontos específicos. Só daí já começa cai tudo por terra. Pois é. Porque com o Alex a gente tem um passo a passo muito bem desenhado, muito bem, muito seguro, e são regiões. Então, a partir desse momento que eu mudo do ponto, né, que eu estou colocando aquele ponto com aquela intenção, eu mudo para uma região que a cliente vai me falar o que está incomodando naquela região, qual é o ponto Falando em dentro auriculoterapia, daquela né? região. Só Na para as pessoas saberem. auriculoterapia reflexa. Desculpa, gente, é verdade. Na auriculoreflexo é isso. Se eu tiver a distância, eu estou com um mapa e estou colocando na intenção do melhor ponto para essa cliente. Na LEP, teve duas curiosidades que depois do meu atendimento. Depois a gente já estava algumas semanas e eu tive uma dor. Provavelmente eu dormi. Ah, não dormi de um mau jeito. Fui com a minha tia para o hospital, fiquei muitas horas sentada. No dia seguinte eu estava com muita dor. Mandei mensagem para o Alex e estava um dia complicado. Não, falei, Alex, eu não consigo, eu tenho que deitar e tenho que dormir agora. E aí eu sonhei que o Alex estava me atendendo e já acordei modificada, não zerada. E aí a Carol me atendeu e a Carol me zerou. Mas assim, eu ainda falava no sonho, Alex, eu falei que não era para você interromper, não sei se era uma viagem que você tinha alguma coisa. Falei que não era para você ver. Era muito engraçado a gente discutindo no sonho. E muito legal, depois do módulo LEP. Eu sei que eu já sentia tudo. Você sente o calor, você sente o nervosinho sendo puxado, você sente a parestesia né, saindo dos dedos. Eu fiquei muito tempo com a parestesia, mas o meu muito tempo foram 4, 5 semanas. Quando eu falei para minha médica aqui de Juiz de Fora, ela falou, eu perguntei quanto tempo para isso acabar. Ela falou, Cláudia, tem gente que não vai ficar para sempre com a parestesia. Então, cada caso é um caso. Eu falei, eu já não tenho mais. Às vezes vai e volta, mas está bem pontual nos dedos, né? Demorou mais meus dedos. Ela ficou assim, eu não estou acreditando. Eu falei, pode acreditar. Mas, enfim, depois que eu fiz o módulo e eu fui atendida pelo Alex, o Alex me deu de presente falando cada coisa que ele estava fazendo. E aquele atendimento vai ficar para sempre na minha, aqui dentro, no meu coração, na minha cabeça, no meu corpo, porque entender também aquilo que você estava fazendo, além de sentir, foi mágico. Eu, antes de entrar no curso, fiz um atendimento com a Mari, que está até aqui na live com a gente, com a Mari Mello. Porque não é que eu seja meio São Tomé, não, mas eu sou. E aí eu queria sentir, sabe? Eu queria ter aquele gostinho antes de passar por todos os módulos. E aí, Mari me atendeu magistralmente. Eu queria mais a segurança do aprendizado, eu queria mais essa
do aprendizado da minha forma de aprender. E aí eu já saí de lá bem mais tranquila, entrei no curso muito mais feliz, mais tranquila com isso. E então tiveram essas duas coisas da LEP, que são extremamente interessantes, mas sobre o curso, eu acho que eu sou muito mão na massa. Eu adoro aprender, aprendi a pintar um tecido. Eu quero fazer agora aquilo que eu aprendi. E no curso, em absolutamente todos os módulos, aprendeu, o Alex fala, aplica. Aprendeu, aplica. Aprendeu, aplica. E como eu já tinha meus clientes de aurículo, eu nem titubeei. Aprendi, apliquei. Aprendi e apliquei. E fui vendo as mudanças entre as técnicas. Eu tinha resultados muito bons, mas é diferente esse resultado da agora. Parece que é uma coisa mais substancial, não sei qual é a palavra que seria, mas mais da essência da pessoa, sabe? Eu acho que a gente atinge mais juntando esse emocional com o físico, acho que não tem para ninguém mesmo, não. E são técnicas muito simples, são passos muito claros. Se você está na aurículo, né, que a gente estava falando agora, na aurículo reflexa, começou errado, não vai ter resultado. Para, volta, pensa, repensa, né? Refaz É o bom que o resultado é caminho. imediato, né? Então a gente tem como ir avaliando tudo, né? Exatamente. Então, assim, né, eu não queria, claro, estar com isso, mas passar por isso, sabendo que eu posso cuidar de alguém também que está sentindo a mesma coisa que eu estou sentindo, saber que um dia eu posso atender o Alex. Sim, claro, claro. E é assim, é muito legal, é muito bom mesmo você ter na mão essas três ferramentas e o material Oxfera é muito legal. Com os professores maravilhosos que esse curso tem, né? Tanto o Alex quanto o Marcos, com as pitadas deles maravilhosas, e o Raul Breves também. E se você falar uma coisa que é importante, que eu sempre falei também, que quando você falou de um dia me atender, né? Eu sempre tive muita preocupação com o que eu estou ensinando para as pessoas, né? Mesmo na minha escola de acupuntura, eu sempre tive uma preocupação deles serem bons profissionais, eles aprenderem direito. Porque eu falo, olha, daqui a pouco vocês podem me atender, podem atender meus filhos, podem atender minha esposa, seja lá quem for, né, da minha família. E eu não quero formar um profissional para isso, né? Tem que estar bem formado, tem que estar entendendo bem. Então é uma preocupação que eu tenho, né? E é legal, assim, que eu gosto muito das coisas simples, sabe? E até alguém comentou aqui agora há pouco, né, que acho que é por ser tão simples que faz confusão. As pessoas, como é tão eficaz, parece que tem mais alguma coisa além da técnica. Seu trabalho que é MRT já vejo resultados fantásticos. Essas técnicas que eu ensino hoje, que eu trabalho, mudaram completamente a minha vida, né? Eu me dedico basicamente a isso. Ensino acupuntura, tenho minha escola de acupuntura, amo acupuntura, né? Eu sempre tive a alegria de poder falar que eu amo e que eu faço nesses 40 anos de trabalho. Mas a Cosfera veio mudar completamente isso. Ela veio me dar uma abertura a mais, porque eu sempre acreditei, sempre trabalhei, mesmo com a acupuntura, numa linha de que tudo vem do emocional. Então, mesmo com a acupuntura, eu visava tratar o emocional. E, de repente, me deparo com uma Cosfera que limpa completamente emocional, assim, em segundos, de uma forma muito rápida, né? Isso mudou completamente a minha direção. E com isso a gente foi descobrindo mais coisas, né? A gente foi, né, na verdade, hoje o Raul ele fica na parte teórica, mais desenvolvendo mais a parte filosófica, e eu fico aqui mais buscando, né, técnicas e aprimorando a parte prática. E tem sido fantástico. A Auricular Reflex surgiu disso também, né, dessa possibilidade de mudança de visão em função do efeito da atmosfera. Né? Surgiu uma técnica que é completamente diferente e extremamente eficaz. E tudo que eu ensino no curso
é o que eu faço. Né? Cláudio já viu isso, né? Eu não faço nada diferente contigo do que eu ensinei no curso, na verdade. Não, Né? E vocês já é, estão fazendo o que eu fazia, o que eu faço. Né? é sim. Ele não precisou de uma capacidade especial demais, vocês todas estão Não, fazendo, qualquer um que se dedique está fazendo. Né? E eu acho que muda um pouco a nossa visão em relação a tudo, né, Cláudia? sim. Nós três nos desafiamos em novembro e, e montamos também uma oferta de trabalho em grupo. E fizemos nosso primeiro atendimento em grupo em dezembro. Foi muito bom, com muitos Hum, bons resultados. Foi muito legal. E agora, em fevereiro, a gente vai ter uma outra turma dessa modalidade também. E é uma coisa assim que a gente fica pensando, vou fazer um curso e vou atender uma? Não. E o Alex orienta para isso tudo, né, Alex? Não é que, né, vou atender uma presencial, vou atender uma online ou vou atender um grupo. É, não é fechado, é o contrário, né? É abrir a mente para todas as possibilidades que a gente tem para trabalhar, né? sim. Né? E E é aquela coisa, o objetivo aqui é ajudar mais as pessoas, né? sim, Eu acho que, eu sempre falo isso nos meus cursos, né? Eu quero ensinar muito isso para as pessoas e trabalhar à distância. Ensinar à distância possibilita atingir muito mais pessoas, né? Então, são uhum, mais pessoas que vão poder ajudar mais pessoas com essas técnicas. sim, Você vê, poxa, a gente conseguir eliminar um trauma de uma vida inteira em uma sessão, 2 sessões no máximo. Gente, não tem preço isso. é A gente conseguir verdade. tratar a coluna de quem está lá do outro lado do mundo, né? Estando aqui na minha casa, na casa dela, gente, não tem preço. Você vê É. as possibilidades que a gente tem disso, tanto de Uhum, atendimentos, né, em viagem, pacientes que não podem sair de casa, que aliás surgiu muito disso, né? Eu, quando comecei a primeira vez que eu veio na cabeça de fazer um atendimento à distância, foi em função de pessoas que vinham de longe, de pegar 3 horas de carro, uma sem enxergar direito, e outra com dor na coluna, e outra debilitada de quimioterapia. Eu falei, cara, vamos pegar 3 horas e meia de carro para vir aqui para o meu consultório para atender e depois e, ver, voltar. e depois voltar. Né? Caramba, é um sofrimento, né? Eu pensei, não, não, peraí, para, vou experimentar algo, veio na cabeça, vou experimentar uma coisa aqui. E aí começou, eu levei susto, falei, tudo funcionou, a menina voltou a enxergar com o olho dela, a mãe dela que estava debilitada de quimioterapia ficou se sentindo ótima, se sentindo bem melhor, né? E hoje eu faço muito trabalho em cima de quimioterapia também, né? E a irmã dela está cheia de dor na coluna, acabou a dor na coluna dela, sem precisar sair de casa, sem precisar passar por 7 horas de viagem, né? 3 horas e meia para ir, 3 horas e meia para voltar, né? Então, assim, você vê quanta possibilidade disso, né, Cláudia? A gente, né? E você vê, vocês já estão atendendo à distância, atendendo em grupo. Vocês já Sim. fizeram aquele trabalho que eu achei muito bonito o trabalho que vocês fizeram, né, naqueles atendimentos lá. Aconselho quem quiser participar da outra vez, ela vai estar divulgando no Instagram aí. Faça, participe do grupo dela, que é fantástico. Foi o trabalho que eu assisti, né? Eu achei muito bonito o trabalho, né? Realmente, parabéns, parabéns mesmo. Obrigada. Aí depois vejo a Cláudia ali também fazendo atendimento em grupo, que nem já fiz, atendendo à distância, fazendo atendimento pelo Instagram. É gostoso ver isso, gente. É gostoso porque mostra mais que é simples, Aham, que não é complicado, que é técnica. Qualquer pessoa consegue aprender. é Né? verdade. Qualquer pessoa. Né, no começo, eu sempre lidei muito com tratamentos à distância, de onde eu sempre tratei, que eu tenho um outro lado meu, né, energético, que eu sempre fui meio antena parabólica, então eu sempre fazia isso, mas eu via que era capacidade minha. E quando eu comecei com isso tudo, eu fiquei muito na dúvida, poxa, a capacidade é minha ou qualquer um consegue fazer? Né, eu consigo ensinar. Eu fiquei com esse dilema na cabeça durante muitos anos. Até que foram vindo, acho que com o tempo as coisas vão assentando mais e de repente eu comecei a experimentar com meus alunos e as coisas foram dando certo. Eu vi que tudo era possível ensinar. E o LEP também passei por isso, foi engraçado, porque o LEP, eu até, como eu não sabia como ensinar isso, né, eu só fazia, aí me pediam para ensinar aqui em Portugal, aí eu marquei uma vez, falei, olha gente, vamos só, eu marquei em Lisboa e marquei no Porto. Eu aluguei uma sala, falei, vamos cobrar só
um valorzinho aqui só para contribuir para a gente poder pagar a sala e vamos lá. Se tiver dinheiro, paga. Se não tiver, não paga. Vamos embora. Eu quero a sala cheia para ver. Vocês vão me dizer que se eu vou conseguir ensinar ou não. Né? Eu quero saber como é ensinar Traz. para vocês, se vocês vão aprender, se não vão. Não tem compromisso vocês aprenderem. E foi fantástico, fantástico. A partir dali mudou tudo para mim. A coisa foi indo, né? Foi indo, né? Então tem sido muito, muito gostoso isso, né? E de ver alunas assim, se sobressaindo e saindo e já crescendo mais e já tomando o mesmo rumo. A Cláudia já perguntando, pô, não sei se já alugo sala ou não, estou aprendendo à distância. É bacana isso, né? É bem gostoso isso, né? Tem até algum Outro comentário dia aqui? até eu Ah, estava esperando uma cliente e ela não pôde vir. Até te contei essa também, né? Ela aham. estava com oscilação de pressão, aqui em Juiz de Fora estava um sol para cada um, e aí ela, Cláudia, não vou conseguir vir. Pode me atender à distância? E aí a gente fez, eu fiz exatamente a mesma coisa que eu faria aqui, igual o Alex acabou de falar, só que pelo WhatsApp, ela no conforto da casa dela, no ar-condicionado, né, com a segurança de que não ia sair, ter alguma tontura, né, acontecer alguma coisa pior. Ela não deixou de ser tratada porque não podia chegar até mim, né? As energias chegaram entre si e aí sim, com a permissão dela, com o meu conhecimento atual, eu pude atendê-la à distância e regular um pouquinho do que estava tão desregulado. Você vê como, né, você não poderia atender, né? Não ia lá e tudo, quer dizer, você não perde atendimento, você consegue ajudar a pessoa. Né? E hoje, que eu digo, hoje a distância eu consigo muito mais, eu consigo fazer mais do que eu fazia presencialmente. Né? Isso está sendo muito gostoso. Né? Tem, o João aqui, como é que tá, meu querido? Ele até comentou aqui, vou te ver aqui, querido. Tá aqui, já falando. Bom dia, tive uma experiência excepcional com Alex, tive leucemia e me tratei com ele paralelamente. Foi de grande valia, uma pessoa formidável, profissional de uma educação muito grande, parabéns. Cara, eu te agradeço, sabe que tá aqui no coração você, né, cara? Poxa, eu gosto de você de graça, né? O tempo que a gente ficou trabalhando juntos foi muito, muito gostoso, né? Foi um trabalho bem, bem intenso, né? Bem interessante, quer dizer, passamos por várias fases, né? Foi várias fases aí do seu tratamento e que foi muito bom. Eu agradeço muito a tua confiança em mim e deixar eu cuidar de você. Aliás, é uma coisa que eu sempre agradeço aos meus pacientes, isso, né? Ao confiar em mim e agradecer a oportunidade de eu poder ajudar. Né? Esse é meio forte em mim, né? Eu acho que, sei lá, eu me beneficio disso também, sabe? Eu poder ajudar as pessoas, eu poder tratar, cuidar das pessoas, sabe? É gostoso, isso me preenche. E eu quero justamente também passar essa alegria, né, para todos vocês aí, curso, né? Eu sempre falei isso meus alunos de acupuntura, né? Se eu conseguir fazer vocês gostarem 10% de quanto eu gosto disso aqui, vocês vão sair amando isso tudo, né? Não, E mas é muito você bom. consegue, você não precisa ter dúvida disso, não, porque você consegue. É super tranquilo isso. A Que bom. gente Então foi importante recebe, você ter feito a curso, gente foi importante, está recebe, sendo, né, tá sendo bom para você. sim, uma diferença muito grande, tanto profissional quanto agora fisicamente, né? Já que Maravilha. eu tive que passar por esse momento, É isso, né? Cláudia. Poxa, obrigado, obrigado por estar aqui, por se abrir com a gente, né, por, né, se expor aí, né, falando né, se propor a isso, né, de estar aí falando sobre você, sobre o que você tem passado e tudo, como tem sido. Isso é muito gostoso. Te agradeço muito isso, né, porque é importante para as pessoas verem a simplicidade do processo. Muita gente Aham. acha, será que eu vou ter capacidade disso? Eu tenho dom? Tem que ter dom, capacidade para isso. É simples, é só fazer o que eu ensino e vai lá e faz e vai dar certo, não tem jeito. Né? Não tem complicação, né, Cláudia? Não, não tem. É simples, não é simplório. Eu até escrevi isso em um dos meus posts. Não é uma coisa simplória. Não, não é. É simples. Simples porque ele estudou, ele trabalhou e ele está entregando para a gente um passo a passo que, se for seguido, vai dar certo. Não tem como dar errado. E se a Isso aí. pessoa que permitir, né, Alex?
se o nosso Claro, cliente sem dúvida. estivesse permitindo esse atendimento. Quem não quer ser tratado, não adianta. Não Se vai você não quiser, se você não modificar. quiser ser tratado, nem tenta. Nem tenta É, que não vale a pena. Não vale a pena. exatamente. Agora, quem quer ser tratado, se abriu para isso, não precisa acreditar, não, é só se abrir. Tem muito paciente que chega para mim, olha, eu não acredito em nada disso e tal, mas você foi muito bem referenciado, então eu vou experimentar. Já teve a permissão, já está pagando para ver, então, né, vai dar certo, não precisa acreditar. Né, É, sim, mas não pode bloquear o tratamento, porque lembra que é condição mental. sim, com Né? certeza. Então a gente tem que estar ligado um no outro. Se estiver olhando para outra coisa, pensando em outra coisa, ou fazendo outra coisa, esquece, porque não vai ter resultado. Né? Com Então, isso certeza. que é o mais importante. Né? E o legal também disso, né, de tratar à distância, é que a gente aprende a se concentrar mais. Né? É, A gente aprende a ficar mais focado no trabalho. assim, Isso é acho muito que bom. a gente olha mesmo para. Não que se estiver aqui, eu estou apontando para cá porque por acaso a marca está aqui. Não que Uhum. se estiver aqui, isso não vai acontecer, mas eu vejo que no presencial ainda tem as clientes, ainda tem o hábito comigo de conversar. E é uma técnica que a gente, no momento que a gente está aplicando, a gente não conversa. A gente foca, a gente intenciona e a gente direciona para aquilo que a própria cliente está precisando. Então, essas modificações, quando fica no online, a gente vai mais, sabe, eu senti menos diferença Sim, nesse bate-papo, a gente consegue ir mais direcionado. Mas é é muito questão bom. de acostumar com o novo tratamento, com a nova forma de eu oferecer as minhas habilidades na auriculoterapia, no IMT e na LEC. Isso, e eu estou falando aqui, né? Você teve uma experiência linda ao ver minha medula, né? Ele quando fez transplante de medula, né? E foi muito interessante, porque eu vejo também mais, né? Eu vejo muita coisa, né? E eu vi aquela energia se espalhando dele e tomando conta, assumindo a parte sanguínea dele. Foi lindo demais. Aliás, eu agradeço muito. Algumas experiências eu só tive com ele no tratamento dele, sabe? Nesse tratamento aí da transplante de medula que ele fez e tudo. Foi muito bonito, porque eu não tinha, né, acompanhado, né, de perto assim, um transplante de medula e ver a coisa toda acontecendo e como isso foi se modificando. A cada sessão era diferente. Foi muito bonito, não dá muito para explicar. E eu te agradeço, João, poxa, demais aí, né, o carinho, a confiança. Você é uma pessoa especial, especial. Deixa eu ver aqui, mérito Mário também aqui, botou também tive o privilégio de ser libertado do vício de cigarro, gratidão. Giovanni, exatamente, nota-se que o amor entrega o que foi aqui o professor faz. Obrigado, é isso mesmo. Eu adoro o que eu faço, né? Eu adoro. E eu convido vocês, gente, quem quiser fazer, a gente vai estar começando agora a turma de tratamento. Deus te abençoe também, querido. Olha, de coração mesmo, você é especial. Agradeço a Deus de ter te colocado na minha vida, pode acreditar nisso, João. Né? E então, convido aí, quem quiser fazer o curso, quem quiser aprender, né? A gente está começando agora, dia 17, uma turma de tratamento à distância. São 3 meses de curso, 2 sábados por mês. E eu vou, em abril, começar uma turma de formação de medicina chinesa com esfera healing. Que a gente vai ensinar também toda a base de medicina chinesa, a mesma base que eu ensino, né, no nosso curso de acupuntura. Né? Eu vou até aproveitar alguns professores de lá para dar aula para vocês também. Então você vai ter todo o raciocínio, tudo que a gente aprende em acupuntura, a gente ensina nesse curso, né, para você usar isso junto com as técnicas que a gente ensina, né, com a Coursera. Quer dizer, e esse curso de 3 meses está dentro do outro. Então, até por isso, então, eu não sei se eu faço primeiro esse, se eu faço depois o outro. Eu não sei como é que vai correr o outro, como é que vai ser. Esse já está com bastante gente, vai começar certo. Né? E eu vou dar o desconto de 3 meses, o valor equivalente a 3 meses de curso, eu vou dar o desconto no outro. Então, assim, não tem problema. Se quiser fazer isso, se quiser fazer o outro depois, o desconto proporcional você vai ter. Então, pode fazer os 3 meses, depois engatar no outro, vai rever uma série de coisas, vão aprofundar para o lado da medicina chinesa. Então, eu vou ensinar realmente tudo o que eu sei. Né? A gente vai ensinar toda a nossa forma de raciocinar
em medicina chinesa. E, aliás, só um detalhezinho também que é importante, houve agora a mudança de regulamentação da acupuntura, quer dizer, a acupuntura foi regulamentada agora. E muita gente, a partir de agora, quem não é da área de saúde e que tem o conselho, né, conselho profissional fazendo parte aí, né, adotando a acupuntura como prática, não vai mais poder estudar acupuntura. Né? Então, na minha escola, que eu sempre citei, então a partir da próxima turma já não vou aceitar mais. E isso, todas as escolas vai ser isso. Então, quem tem sonho de aprender acupuntura, né, mas não vai poder em função disso, esse curso, na verdade, foi criado para você, foi criado visando isso. Visando as pessoas que querem realmente aprender essa técnica linda, aprender toda a base linda da medicina chinesa e poder aplicar isso de uma forma prática e eficiente. E que, sinceramente, hoje, para mim, é mais eficiente de tudo que eu fiz a vida inteira, mesmo com a acupuntura e com tudo. Então, é um curso que realmente eu estou preparando ele com muito carinho, com muito cuidado. A gente vai começar ele em abril. Mas, primeiro, vamos ter agora, começando dia 17, o curso de tratamento à distância, de 3 meses de curso. É muita informação, né, Cláudia? Bastante informação e bastante prática. Muita Tá, inclusive, informação no outro. e informou, praticou. Não titubeia com isso. Toda chance que tiver de, na hora da aula, praticar, porque uma atende a outra na hora da aula de atendimento à distância, não perde a chance. É a hora que a gente tem para errar e para acertar e para ser corrigido pelo Alex ali no mesmo momento, né, Alex? É isso aí. Foram muitos Se eu estou ficando tratamentos o tempo bem todo bonitos orientando. na nossa turma. Eu estou programando para o outro curso, a gente vai ter prática mesmo, chamar o pessoal que eu faço atendimento à distância, né? Tem grupos de tratamento à distância que a gente faz todo mês e tudo. Então, chamar as pessoas, olha, vamos lá que a gente vai fazer com os nossos alunos atendimento de patologias individuais com vocês. Então, fazer um ambulatóriozão mesmo lá, várias pessoas atendendo ao mesmo tempo, que tem como separar em salas diferentes no Webex, né? Lá no que eu uso. Então, dá para colocar vários tratamentos acontecendo ao mesmo tempo lá e fazer um verdadeiro ambulatório ali de prática com todos. Vai ser bem interessante. Estou bem Gente, animado essa para isso. pessoa aqui de cima, calminha, tranquila, que fala assim, eu faço ideia como que é engrenagem lá dentro, que ele não para de pensar A nem mesa não um para. minuto. Quando saiu essa regulamentação, me dava até pena de precisar ser atendida pelo Alex, porque ele estava lá. Ai, meu Deus, a regulamentação. Ai, o que que tem que mudar? O que que tem que adaptar? Falei, meu Deus do céu, ô cabeça pensante. Mas sabe, tem dia que eu estou tirando para não atender, eu fico sentado de manhã até de noite no computador, trabalhando, organizando coisas, criando, e minha cabeça não para. Tem dia que ele atende de pé, tá, gente? Que é o único problema de atender, né, à distância, que às vezes você fica muito tempo sentado, né? Então é bom também botar o telefone mais em cima, atende pelo menos parte do atendimento de pé. E bom você tá em casa que a gente levanta, vai ali, toma um café, volta, né? Então, mas tem dia que assim, eu trabalhando, então eu fico muito tempo sentado, né? Então é complicado mesmo. Mas faz parte, a gente vai se adaptando, já estou muitos anos assim. É isso, gente. Cláudia, obrigado mais uma vez. Muito obrigado aí pelo carinho, por tudo, pela confiança em mim, né? Por confiar no meu trabalho, por confiar de ser minha paciente, por me deixar cuidar de você, por se abrir aqui para a gente é muito importante, acho para todos nós, né? Que é importante que as pessoas saibam como é natural isso, como, sabe, como é uma técnica que veio literalmente para mudar tudo. E que eu estou carregando essa bandeira mesmo, essas técnicas que eu desenvolvi, junto com o Raul, com o Marcos, né? E que a gente vai aí poder, sabe, mudar tudo aí para frente. Imagina, você poder guiar de pessoas, tratando pessoas à distância e poder chegar em lugares remotos, só com internet, que a gente pode tratar quem está lá no interior de não sei onde, né? Tipo, uma vez, pô, a menina lá no interior do Maranhão, sei lá para outro lado, lá de carro, com dor na coluna, me ligou, não estava conseguindo dirigir. 2 minutos ela estava sem dor já e continuou dirigindo, né? Só com um telefonema que deu para mim. Então, assim, as possibilidades são infinitas. É muito gostoso isso. É muito gostoso isso. E a minha ideia é justamente isso: é criar realmente uma legião de pessoas que sabem que com mais pessoas fazendo isso também e podendo ajudar mais pessoas no mundo inteiro. É lindo isso, é lindo. Acho que é uma missão que eu carrego assim,
né? Eu me emociono só de pensar nisso, porque é uma coisa que realmente está aqui no fundo do coração, sabe? Por isso que eu gosto tanto de ensinar isso tudo. Né? Me ensina muito bem. Obrigado. E obrigado. Então, mais uma vez, obrigado. Né? Você não gosta de a gente ficar falando aqui. Né? Obrigado Sempre mesmo. disponível para você. Eu não tenho essa facilidade de falar na internet, de gravar vídeo, né? Mas aqui só estamos nós dois, não é, Alex? Só estamos nós Então, dois, né, Cláudia? Tem ninguém aqui. Tem ninguém vendo, não tem nada, tranquilo, né, Cláudia? ninguém vai ver Prepara-se. depois também, né? Então, tá tudo bem. Mas olha, eu também nunca fui assim tão solto com aula, com tudo, não. Eu era extremamente tímido, eu não falava quase. Sim. Eu não falava com as pessoas, ficava muito Você faz fechado e no tudo. curso. A gente se acostuma, a gente modifica, a gente Exatamente. aprende, né? Gente, E hoje eu vivo lapidando. aí online. Exatamente. E muito bem, obrigado, né? E ó, aproveitar que a Cláudia está aqui, ó, Cláudia, depois quero te convidar, ver se semana que vem você faz uma live comigo, tá? Também falando um pouquinho de como tem sido isso para você. Acho que é bom as Cara, pessoas verem de várias pessoas, né? cara, Cláudia falando, Carol. Carol, Vânia. a Cláudia que está aqui. Eu sei que a Carol Eu tá aí, a Vânia também, a gente pode depois aí conversar, quero fazer com vocês duas aí também live, que eu sei que vocês estão, né, movimentando bem esse trabalho também, e acho que é legal. A Vânia está aqui em Portugal também, a Cláudia está em São Paulo, e está sendo gostoso ver essa mobilização de vocês aí com o trabalho, vai ser gostoso estar recebendo vocês aqui, tá bom? Isso. Muito obrigada, viu? Tá, obrigado então, querida, olha, Tudo de beijo bom. grande no coração, obrigado mais uma vez, obrigado a todos por estarem aqui, por estarem assistindo, tá bem? Opa, que bom, Vânia, obrigado, a gente já conversa daqui a pouco. Beijo, gente, obrigado aí, fique com Deus, tchau, tchau, obrigado, querida. Tchau. Obrigada.